Boa tarde, pessoal da farmácia do Integral. Estamos aqui na nossa UC, Biologia Molecular, na semana 8, praticamente na véspera do Natal, mas estamos aqui firmes e fortes, né? Vamos dar aquela descansada no recesso e depois voltamos para poder finalizar a nossa UC. Então, hoje nós estamos na semana 8, fala de expressão gênica, mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de dedicar alguns minutos aqui a uma discussão que eu considero muito importante, que é o retorno às aulas presenciais, tá certo? Na verdade, é um retorno que vocês não vivenciaram, vocês, na verdade, vão retornar para uma coisa que vocês ainda não conhecem, né? Eventualmente, quem entrou ano passado, assistiu a primeira semana de aulas, depois a pandemia se estabeleceu, vai ter uma memória muito pálida, né, do que seja as aulas, mas a partir desse ano, 2022, né, a perspectiva é de volta. Então, nesse sentido, eu vou, e a gente pode ir colocando, viu, pessoal, vocês podem pondo a opinião de vocês. Aqui está a nossa monitora Fernanda, que está me assessorando aqui. Então, o que eu vou compartilhar com vocês agora, gente, é a resolução 215. Está aparecendo, Fernanda? Tá sim, professor. A resolução 215 do Conselho Universitário, que é o órgão máximo da nossa Unifesp, tá certo? E essa resolução, então, dispõe sobre o planejamento do retorno seguro às atividades presenciais na Unifesp, tá certo? Para o início do calendário acadêmico na graduação de 2022. Eu cheguei a colocar no grupo do WhatsApp, tá, o calendário acadêmico, então, dia 6 de abril, isso, é o início do primeiro semestre de 2022. Aqui, deixa eu só ver uma coisa, essa resolução aqui, ela acabou de sair, gente. Tá. Dia 17 de dezembro, foi isso, foi dia 17 de dezembro. Eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de falar para vocês, tá? Então, depois eu posto isso lá para vocês. Eventualmente, vocês terão contato com o centro acadêmico, tá certo? Para poder ver isso. Tem várias coisas que vocês vão ser eventualmente instruídos, mas eu gosto, como estamos aqui na Biomol, a gente tem esse diálogo, tá certo? Eu fui um estudante que, quando eu entrei na faculdade, passei por dificuldades de começar o curso, tá certo? Eu vim do interior, de uma família que não tinha dinheiro, então eu tive que batalhar moradia, e quando eu cheguei na USP, tudo era muito difícil para mim, tá certo? Então eu passei por situações que me remetem a esse momento que vocês estão... Logicamente que a pandemia não tem paralelo, né, na nossa vida, mas o que seria voltar para o presencial, tá certo? É uma coisa interessante, no sentido de refletir. Então, começando aqui por essa resolução, olha lá, as medidas de biossegurança, todas as pessoas que frequentam a universidade, então tem que estar vacinado, com esquema vacinal completo, tá, contra a Covid-19, mediante comprovação. Então, eventualmente, quem não completou seu esquema vacinal, tem tempo de se mobilizar nesse sentido. Eu já fiz, me mandaram informes, inclusive, da Pró-Reitoria de Pessoas, onde eu tive que comprovar com uma foto do meu comprovante de vacina, né? No caso, eu tomei as duas e já tomei a terceira. Você comprova, né, o esquema vacinal completo, são as duas, né? Para quem tomou Janssen, ela é única, né? Depois virá provavelmente o reforço para vocês. E as medidas que a gente já conhece, uso de máscara, higienização frequente, evitar aglomerações, tá, na universidade. Que mais? O levantamento do retorno seguro, né? Inquéritos, levantamentos para verificar a cobertura vacinal em toda a comunidade acadêmica. Então, isso já foi feito com nós docentes, eu não sei se foi feito com vocês, se não foi, acredito que será feito. Aqui, olha, para estudantes de curso de graduação, pós-graduação lá de estrito sensu, o inquérito de cobertura vacinal será organizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é a PRAE, em conjunto com as pró-reitorias finalísticas, com colaboração da CPEC, e suporte da Superintendência de Tecnologia de Informação, tá certo? Então, isso é uma condição para que vocês possam fazer a matrícula, tá com esse esquema vacinal aí completo,
Tá? Na dúvida, procure esses órgãos, entra lá em contato com a PRAE, com o NAI, e o que mais aqui que eu coloquei? Tem uma comissão local de planejamento seguro no nosso campus de Diadema, tá? Que está elaborando esse plano de retorno. Né? Então, indicar as ações e atividades de acolhimento direcionadas aos diferentes segmentos da comunidade acadêmica local. Vocês, alunos, por exemplo, considerando o prolongado período de afastamento do convívio social e presencial nos espaços da Unifesp, que no caso de vocês não se trata nem de um afastamento, né? Se trata de vocês não terem tido oportunidade desse convívio social e presencial na Unifesp. Tá? Então, e pressupõe-se que essa comissão local, vamos pensar aí por parte da direção do campus, e acredito também que por parte dos centros acadêmicos, algo nesse sentido, se já não foi elaborado, vem sendo elaborado, e aí é interessante vocês se conectarem, né, para justamente, né, acolher vocês. Tá? Então, essa é uma preocupação minha, eu acho que dessa comissão, dos centros acadêmicos, tá certo? Então, aqui, ó, prever ações e protocolos, pulou aqui, prever ações e protocolos para garantir ventilação adequada nas salas, demais espaços serem ocupados, protocolos de limpeza e desinfecção nos ambientes, tá certo? Planejar o esquema de atendimento e funcionamento do restaurante universitário, tá? Então, para quem ainda não sabe, nós temos um restaurante universitário. Por quê? Porque existe uma política de alimentação na Unifesp, tá certo? Que é de promover, então, a alimentação de qualidade e a um preço possível, e também a possibilidade aí de bolsas. Tá? Eu, por exemplo, fui uma pessoa que lá há muito tempo atrás, no século passado, eu só consegui estudar na USP porque eu tinha moradia e tinha alimentação, tinha um vale de alimentação. Meus pais nem alimentação eles podiam me pagar, tá certo? E na época não tinha bolsas de acolhimento, mas tinha uma coisa fundamental, pela qual eu sempre lutei na nossa Unifesp, nós não temos ainda, e é uma batalha que depende muito dos estudantes, que é a moradia estudantil, tá certo? A Unifesp não tem moradia estudantil, tá? Ela, eventualmente, eu acho que tem critérios de seleção para você, para algumas pessoas. Gente, o que eu estou falando, eu desconheço no detalhe, mas você tem uma espécie de uma bolsa que vai facilitar a moradia, mas a gente sabe que isso tudo vem sendo sistematicamente cortado, está muito difícil de garantir isso, acredito, né? E que a moradia, ela proporciona justamente um local para que o estudante carente, que é o que eu sempre fui na minha época, tá, pudesse, então, ter essa moradia. Tá? Que eu não tinha condição nem de dividir república na época. Né? Então, só estou colocando isso, pessoal, porque seria um sonho meu um dia que tivesse moradia estudantil na Unifesp, tá certo? Pode ser que eu não viva o suficiente para ver isso, mas o dia que tiver, eu estaria muito contente de saber que esse acolhimento a universidade poderá estar proporcionando para os alunos. Tá? Planejamento de atendimento, aqui, tá, né? Os protocolos do restaurante, ok. Propor formas de acompanhamento e monitoramento epidemiológico de todos os segmentos da comunidade universitária, notificação e registro de casos de pessoas com sintomas gripais sugestivos de Covid. Gente, isso é o que já vem sendo feito no mundo, é o que já vem sendo feito, acredito, no ensino secundário, né, e no ensino, enfim, antes da universidade, e o plano de retorno seguro das atividades presenciais, que deverá ser aprovado pelo Conselho Universitário antes do início do semestre letivo. E aqui ele fala, né, eventual detecção de questões sanitárias, epidemiológicas locais, que indiquem risco de contágio, implicará no retorno a nível de ocupação com maior restrição. Gente, é o que tá acontecendo na Europa. A gente está vendo aí, né? Eles abriram o verão, entrou a Ômicron, e eu acompanho com o telejornal lá da França, que eu acompanho. E na Europa isso está sendo altamente preocupante, né? Fechando fronteiras, tendo uma volta. Então, essa questão de que, não, recebi 2 doses da vacina, está tudo ok, sabe? Isso é um discurso que ele se presta a um segmento político ideológico
que não tem preocupação com a saúde pública, com o bem-estar da população, tá certo? Essa é não só a minha opinião, mas é a opinião da ciência, tá? E eu gosto da ciência porque a ciência não tem ideologia, a ciência é evidência, tá certo? Se você gosta ou não gosta de uma evidência científica, o problema é seu. Vai para a bancada, vai fazer um experimento com todos os controles e comprove o contrário, tá certo? Porque não é por post de WhatsApp que a gente comprova nada. Tinha que falar isso. Bom, então aqui, ó, parágrafo único, né, para finalizar, vem do nosso Nelson Sasso, nosso reitor. Tá? Considerando a evidência sobre o triplo risco causado pela pandemia, as pessoas com deficiências, tá? Então, quem tem quadros mais graves da doença, ou acesso reduzido a cuidados de saúde e reabilitação, e também está mais suscetível aos prejuízos sociais causados pelo esforço, né, de minimizar a transmissão do vírus, como isolamento social e lockdown, né, a Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão, em conjunto com as pró-reitorias pertinentes, promoverão orientações específicas quanto ao retorno seguro, visando ao monitoramento da vacinação, segurança, saneamento e instalação de higiene nos campi. Tá certo? Então, isso é algo que nós vamos ser informados, mas também a gente pode ir atrás da informação. Tá certo? Se você está com alguma insegurança, procura, tá? A Câmara Técnica, procura as instâncias, como, por exemplo, o Núcleo de Apoio ao Estudante, o NAI, do nosso campus. Então, eu falei do NAI, falei da moradia. E outra coisa, pessoal, aqui eu já vou fechar, que eu quero ver, vocês estão me vendo, mas quero salvar? Quero. Eu não estou vendo vocês, então eu quero ver vocês para poder falar, olhando nos olhos das fotinhos aqui. Né? Então, aqui é o seguinte, pessoal, outra coisa, que eu vou falar agora, né? Eu estava até falando com a Fernanda, eu sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade interior de procurar, pelo menos, planejar o ano que vem. Muito embora a gente... em janeiro a gente volta para as aulas, mas o ano já vai ter mudado, tá certo? A gente vai voltar para o presencial. O que significa essa volta para o presencial? Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui para vocês, e depois eu vou colocar também no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp vai atender, né? Todo mundo vai ter acesso, mas eu vou colocar já aqui, que é uma matéria do Guia do Estudante, de agosto desse ano, eu acho que é de agosto desse ano, que fala do retorno às aulas para o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? Então, na verdade, o ensino médio, o ensino fundamental, eles voltaram para o presencial, coisa que nós não fizemos ainda. Então, eles mostram aqui, no caso, essa matéria, né, que se chama Incrível e Frustrada, de Incrível a Frustrada, estudantes relatam volta às aulas presenciais. Embora seja ensino médio e ensino fundamental, eu acredito que alguns paralelos possam ser estabelecidos aí com o que será o nosso retorno aí para as aulas presenciais. Eu acho importante a gente, não ficar antecipando, ficar se preocupando com o que será é o futuro que vai reservar para a gente, mas eu acho importante pelo menos a gente ter isso na cabeça, né, pelo menos pensar. E aí, justamente, estabelecer as redes aí de comunicação que vocês já têm, tá? Entre vocês, com os centros acadêmicos, tá certo? Então, por exemplo, aulas presenciais. A gente vai voltar para as aulas presenciais. O que são aulas presenciais? Tá? Eu estou gastando esse tempo, eu vou pedir para a Fernanda falar um pouquinho. Por exemplo, frequência. Tá certo? Quando você fala aulas presenciais, significa estar presente. Tá certo? Estar presente envolve uma coisa que vocês ainda não tiveram, que é o deslocamento. Numa cidade de dimensões metropolitanas absurdas, né, como São Paulo. Então, por exemplo, eu mesmo mudei aqui para onde eu moro agora, no começo da pandemia. Foi ótimo eu estar aqui, gosto, moro de aluguel, um lugar legal, só que é longe para eu me deslocar de transporte público, eu não vou de carro, tá certo? Eu tenho que andar de metrô, chegar até o Jabaquara, pegar o trólebus para ir para Diadema, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Até março, março é meu plano, eu pretendo mudar daqui. Tá mais próximo, sei lá, pro lado da Vila Mariana, alguma coisa que eu já esteja na linha para ir para Diadema. Tá? Então, como que a gente chega em Diadema? Né? Quem nunca foi? É fácil, não é fácil? São questões. Frequência, tá certo? Eu vou começar, gente, vocês vão começar
estar no CESA, onde é cobrada a frequência. Tá lá no Estatuto da Universidade, 75% de presença nas aulas. Tá? Mas tem professor que não se liga nisso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me ligo em frequência. Tá certo? Por quê? Porque a biomol, vocês estão vendo agora, que pode ser bastante coisa. Né? Então, ficar faltando complica muito, porque quando você está no presencial, gente, não tem a gravaçãozinha para vocês verem depois. Não tem isso aqui que a gente está vendo. Tá certo? Perdeu muitas vezes. Tá? E muitas vezes você está sozinho, você não está integrado num grupo. Olha uma realidade. Outra coisa, provas. Tá certo? Como que é fazer uma prova, nem Fernando, uma prova de biomol P1, 10 questões dissertativas. Eu acredito que eu vou fugir disso depois desse período. Mas e as outras matérias? E aula de laboratório? Nossa, é super legal ter laboratório, e é mesmo. Tá? Mas e aí, como que é? Eu tenho laboratório lá no Eldorado. Como que eu saio do centro de Diadema e vou para o bairro do Eldorado? Questões logísticas, as refeições, etc. Então, Fernanda, se você puder falar um pouquinho do que é aula. Fernanda, o que é aula presencial, Fernanda? A Fernanda é da farmácia do Integral, está no 6º termo. Oi, gente. Bom, vamos começar com chegar na Unifesp, né? Eu sou de Guarulhos, eu moro em Guarulhos. Eu saio de casa 5h35 eu pego o ônibus. Aí eu vou até o Tucuruvi. E do Tucuruvi a gente vai para o Jabaquara. E no Jabaquara a gente pode pegar o Piraporinha, o Terminal Diadema, e tem mais um, que eu esqueci o nome, que você pega no terminal do Jabaquara mesmo. Aí a gente pega o trólebus, né, vai em direção à Unifesp, desce lá numa parada que se chama... Se você for para o primeiro prédio, que é... Conforja. Isso, Conforja. Conforja. A gente desce na Assembleia, senão a gente desce no terminal, ou vai andando ou pega outro ônibus para ir para o Florestan. Agora, para o Eldorado, é outra questão. A gente desce no Conforja e pega o buzinho, que tem os horários fixos para sair. Então, se você perdeu aquele, gente, desculpa, você vai perder a aula. Então, sempre tente chegar no horário certo do buzinho. Uma dica que eu dou para vocês, porque se você Fernanda, só uma parte, viu? Eu não sei se teremos buzinho, porque está tudo tão sem dinheiro, mas a alternativa, digamos assim, é descer no terminal de Diadema e pegar o 31D, Isso. Que é outra história, né, Fernanda? Uhum. 31D. E sempre ficar ligada nos horários, porque se você não ficar ligado nos horários, você vai perder a aula. Porque, assim, aula em laboratório, o professor espera 10 minutos. Esperou aqueles 10 minutos, ele não deixa, a maioria não deixa mais entrar. Porque atrapalha a dinâmica da aula, é uma aula que requer que o professor esteja com a gente, então não dá para você ficar chegando atrasado, porque tem a dinâmica da aula. Gente, desculpa pelo barulho, que é meu sobrinho que está aqui. Então é isso. Hora no laboratório é muito legal. É estressante, eu vou falar a verdade, é estressante, mas é legal, porque você vê tudo aquilo que você viu na teoria, na prática. Mais o que eu posso falar? A aula são... geralmente a gente tem 4 horas de aula seguidas. De manhã, 4 horas, e de tarde a gente tem mais 4 horas de outra matéria. O RU, Fernanda, como que é? O RU. Tem um no Eldorado e um no Flores, que é no Florestan. Do Eldorado sempre é mais vazio, gente, eu já falo. E do Flores é cheio. Então, corram para comer. Era R$5. Você lembra, Fernanda? Era R$5. Quanto que custava? R$5. E vocês conseguem comer, a comida é muito boa, é gostosa, então podem ir despreocupado. Quem é vegetariano tem a opção vegetariana, então podem ficar despreocupado. Mas o quê? Fernanda, e a moradia, hein? Você não chegou a morar em Diadema, né? Não, mas eu tenho amigas que moram. Em República, como que é? Eu tenho uma amiga que mora em República e tenho uma que mora com as amigas dela.
Questão de aluguel não é dos lugares mais caros. São Paulo é muito mais caro. Dá, sim, para você juntar uma galera e alugar um apartamento. Eu tinha uma amiga, tenho, né, essa amiga, só que ela parou de pagar agora por causa da pandemia, mas ela pagava em torno de 600, 500 reais pela moradia. Mas morava ela e mais 2 pessoas apenas, e num apartamento de 3 dormitórios. Então era um apartamento, vamos dizer assim, caro, né? Agora, se você conseguir colocar mais gente dentro, você vai pagar muito mais. Vai ser muito mais em conta para você. Eu não tô a par da como ficou as repúblicas com a pandemia, né? Porque muitas fecharam, né? Porque não tinha como pagar aluguel, é difícil. Então, eu não sei para vocês, mas com certeza o CAF vai dar as orientações, que é o Centro Acadêmico da Farmácia, como os outros vão dar as orientações, e procurem sempre os veteranos, porque o veterano sempre está à procura de gente para morar junto, gente. Então, vão atrás de veterano, não tenha medo, coloca mesmo, porque geralmente tem gente nos grupos dos bichos que são veteranos, vai, procura, fala, se você tem alguém para me indicar que queira alugar apartamento junto, fale que ninguém vai ser grosso, podem ir Fernanda, tranquilos. você chegou a conhecer alguém que tinha auxílio moradia, que recebia o auxílio moradia? Eu não cheguei a conhecer. Mas tem, né? Você ouviu falar que tem? Tem sim, tem auxílio moradia sim. Sabe, gente, porque R$ 600 são 600 É reais, pesado, é pesado. tá Eu lembro, certo? eu acho que o auxílio moradia era em torno disso. É, Certo. mas com certeza, quando vocês entrarem, vai ter com certeza de novo uma nova reunião com o CAAF e eles vão falar para vocês todos esses quesitos, que é auxílio moradia, o que a Unifesp oferece para a gente sobre a biblioteca, como a gente pode pegar livros. Vai ter de novo tudo aquilo, com certeza eu acho que eles vão fazer isso, até porque vocês não tiveram essa vivência que é a universidade presencial. Então, é isso. Fernanda, para concluir aqui, pessoal, eu queria pensar assim, por que eu estou falando disso agora, né? Como eu falei para vocês, é legal vislumbrar o ano que vem, a hora que voltar, vai ser aquela coisa, a prova não acabou o semestre fevereiro, tá certo? Ah, que legal, vamos sair de férias. Sai todo mundo de Professor, posso falar só férias. mais uma coisinha? Pode, por E, e, favor. e quem vai de transporte público? Janeiro já pede bom, bilhete único e o de Diadema, porque demora muito, gente. Eu fiz um ano de eu consegui fazer, eu fiz um ano de presencial e eu não consegui o meu transporte meia ou passe livre, eu não consegui. Então isso já pesa muito no orçamento. Então, quanto antes você pedir, melhor. Era isso que eu falo, que é muito Pessoal, importante. então, olha, eu não sei, eu acho que assim como a universidade está se mobilizando aí para fazer esse retorno, eventualmente vocês podem se mobilizar, tá? Então, assim, aqui nós temos na Biomol, né, inclusive eu estou conversando com o pessoal das empresas juniores, que eu sempre abri espaço para eles, mas eventualmente, se vocês quiserem chamar alguém do centro acadêmico para falar alguma coisa, o espaço está aberto, tá certo? São 320 alunos, deve ter alguns já saíram, mas mais de 300 alunos estão matriculados na Biomol, tá certo? Então, eu gostaria que esse espaço pudesse servir, porque a gente ouve falando, né? Falar, ai, nossa, que legal, a gente vai voltar para o presencial, mas tem essas circunstâncias, mas não é para você falar, nossa, eu estava sozinho para vivenciar a pandemia, agora estou sozinho para sair do ovo, né? Então, assim, não se sintam isolados, conversem entre vocês, porque você fala assim, mas com que veterano que eu vou falar se eu não conheço nenhum? Ah, que a Fernanda é uma veterana, tá certo? Eventualmente conversar com os centros acadêmicos e falar, olha, algum plano aí para mostrar, e eles têm, sabe? Acho que tem até a cartilha dos calouros. Outra coisa, pessoal, vocês vão entrar, nós vamos voltar, e em seguida já entram os calouros, tá certo? Então, a questão da moradia é tal história, né? Quanto antes, maior a oferta. Né? Quem esperar para poder fazer isso lá na hora, eu quero montar uma república, quero morar em Diadema de alguma forma, né? Você não acha
tem uma lógica aí, Fernandes, antes dos calouros? Quanto antes, melhor, gente. Vocês já... E os calores também, quando eles chegarem, vocês também podem chamar eles para morarem junto com vocês, porque eles geralmente tem muita gente que vem de fora e vai precisar, mas eu acho que se vocês se juntarem antes, é bem melhor. E, finalmente, pessoal, quem está nessa questão da moradia, começa a olhar. Eu também, como falei para vocês, eu queria mudar. Então, eu estou lá no quinto andar, ele manda todo dia para mim algumas coisas. Cheguei até a olhar em Diadema. Eu uso também aquele, como que chama? Zap Móveis. Tem outras plataformas. Então, você já vai olhando, de repente você olhou, sabe? Conversa com o pessoal aqui. Olha, quem que está pensando em fazer uma república? Sabe? E qualquer coisa, conversa com a gente. Não se sintam isolados, tá? Eu acho que é junto que a gente ultrapassa os desafios, né, Fernanda? Eu digo assim, eu vou contar essa história aqui, porque vai ficar gravado, e aí a gente encerra para começar o nosso Senado Molecular. Quando eu entrei na universidade, pessoal, eu entrei em duas faculdades. Eu entrei na USP, em farmácia, e entrei em biologia, em Botucatu, tá certo? Que é a cidade onde eu morava na época. E não tinha grana para vir para São Paulo. Mas será que eu fico em Botucatu, faço biologia? Eu falei, bom, eu vou para São Paulo, pelo menos para tentar, vou uma semana para tentar ver como que é. E eu vim. Só que quando eu fiz a matrícula, eu já tinha feito um processo seletivo para uma casa de estudante que não pagava nada. Era assim, sei lá, um vestibular de pobreza, sabe? Porque quem era mais carente conseguia as vagas. Eu fui lá, passei. Então, quando eu vim para a primeira aula, teve a semana de calouros, eu não vim para cá, porque eu fiquei inseguro. Eu vou para São Paulo, eu já vim para São Paulo passar férias na casa de uma tia que era, enfim, tinha dinheiro ela, sabe? Mas eu não queria, falei, não quero nada que seja fora da minha realidade, né? Então eu fui para esse lugar. Aí, pessoal, chegou o primeiro dia de aula. Eu lembro que era lá no metrô Tiradentes. Falou, você vai ali, pega aquele ônibus que ele vai parar lá dentro da cidade universitária. Tudo bem, minha primeira aula era à tarde. Falei, melhor ainda, porque eu posso chegar lá. E cheguei, né? Imagina, eu tinha 19 anos. Devia ter uma idade mental de 12 perto de vocês hoje, né? Que já nasce com o celular. Aí, Mariana, Fernanda, eu cheguei lá na aula, e a primeira aula era de física. Eu falei, gente, não tinha internet na época, né? Eu entrei na faculdade, eu não sabia nem que matéria que tinha. Eu entrei porque, isso eu vou gravar depois, vou dar um pequeno spoiler, porque eu já gostava de DNA. Depois eu vou gravar uma coisa para você. Mas só para reduzir a história, eu cheguei lá no estudo de física, primeiro que foi terrível. Eu falei, não, mas meu curso era de biológico, por que eu vou ter aula de física, né? Tudo bem, estava o pessoal da minha turma lá, só todo mundo em grupinhos, né? E eu cheguei, fiquei ali tímido do lado, né? E depois eu fui ver, os grupinhos era quem tinha estudado nos colégios, era bem excludente, gente, quem tinha estudado os melhores colégios de São Paulo. Então, os do Bandeirantes, os do Santa Cruz, os do Arquidiocesana, né? E eu, lá quietinho, não tinha ido na primeira semana de calor, o pessoal já estava enturmado. Aí veio um cara da minha turma falar comigo. Aí, a hora que ele veio falar comigo, ele falou, você não veio, eu não vi você na semana de calor, você não veio, tem várias atividades, né? Aí eu falei, pô, legal, né? Já começou alguma coisa, alguém se dirigindo a mim, né? Eu falei, olha, eu não vim porque eu moro no interior, eu resolvi só vir agora, quando ia começar mesmo. Ele falou, tá, você não é de São Paulo? Eu falei, não sou, eu sou do interior. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, tá bom, não dou um mês para você pegar suas coisas e ir embora para sua terra. Foi o que eu ouvi dele. Vocês acreditam? Você imagina você chegando e ouvir isso do seu colega de classe? Gente, aquilo não me deixou diminuído, humilhado, nada, me deixou chocado. Eu fiquei assim, como, né? Eu sei que foi uma coisa, gente, que aquilo me deu um chacoalhão, que na primeira oportunidade que eu tive, que eu voltei para minha cidade, que é Botucatu, eu fui lá e pum, cheguei, fui lá na faculdade, na Unesp, falei, escuta, vocês ainda vão chamar, mas ainda tem mais uma lista para chamar. Eu falei, então, eu quero trancar a minha matrícula para chamar mais alguém. Detalhe, eu tinha passado em primeiro lugar na biologia. Eu falei, tranca minha matrícula, porque eu não quero, aí para mim, né, não quero usar isso como desculpa para eu querer voltar a qualquer momento.
e estou aqui dando aula para vocês. Tá? Então, estamos aí, gente. Vocês não vão passar pelo que eu passei, estamos juntos. Obrigado, Fernanda. Vamos começar, então, o nosso super Senado Molecular de hoje, né? Última aula aqui deste ano. Então, já temos os grupos aqui. Vamos começar as questões de expressão gênica, né? Bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente vem falando, essa integração toda, né? Então, vamos lá. Vamos começar, deixa eu ver aqui. Fernanda, eu vou perguntar para você, na primeira rodada, o nome dos senadores. Grupo 1, quem que temos representando? É a Amanda. Senadora Amanda, do Grupo 1. Pessoal, quem tiver disponibilidade aí, eu sugiro abrir o PDF da aula que eu mandei, que é gravado, a partir do qual eu gravei, porque é muito visual, é legal quando a gente está fazendo uma discussão e vocês podem olhar. Senadora Amanda e o Grupo 1, boa tarde. Boa tarde, professor. Senadora, olha lá, tipos celulares distintos no tecido de um organismo possuem DNAs diferentes entre si. Como vocês viram essa afirmação? A gente colocou que é falsa, porque todas as células do corpo têm o mesmo conteúdo de cromossomos e genes, mas o que as diferencia é que o padrão de transcrição e tradução, onde apenas uma parte desses genes é transcrita em cada tipo celular, e isso pode variar conforme as necessidades da célula, do tecido, do órgão, etc. Então, o que diferencia é só a expressão gênica. Perfeito. Obrigado, senadora. Grupo 2, quem que nós temos? É a Tawane. Senadora Tawane, Grupo 2, boa tarde. Boa tarde, Pro, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Gente, tem um grupo aí que não vai conseguir falar, e você me orienta, tá, Fernanda? Senadora Tawane, tipos celulares distintos no tecido de um organismo possuem populações diferentes de RNA mensageiro sendo expressos num determinado momento ou condição. Pro, nosso grupo colocou como verdadeira. A gente sabe que as nossas células, tecidos e órgãos têm ações distintas no nosso organismo. Só que essa ação específica de cada célula, tecido e órgão é regulado pela expressão gênica. Então, mesmo a quantidade de DNA sendo diferente, oh meu Deus, sendo igual nesses todos os tipos celulares, o padrão diferencial de transcrição e de tradução é o responsável por caracterizar essas diferentes funções em cada célula, tecido ou órgão. Ou seja, uma célula muscular, por exemplo, ela pode expressar maior quantidade de um gene X, por exemplo, do que uma célula nervosa. E isso ocorre justamente pela regulação da expressão gênica, sendo que o principal controle ocorre a nível de transcrição. Ou seja, a síntese diferencial de RNA mensageiro é o controle principal dessa regulação. Então, as populações diferentes de RNA mensageiro em diferentes tipos celulares se justifica justamente por essa expressão diferencial de genes em cada célula e também pela regulação, que ocorre de acordo não só com as necessidades básicas da célula no momento, mas também de acordo com a influência ambiental, ou seja, né, a condição de que a célula se encontra. Perfeito, senadora, perfeito. E aqui, gente, vou fazer um link importante, que a gente falou de projetos genoma e projetos transcriptoma, lembra? Então, por exemplo, se eu quero fazer um projeto genoma, que corresponde a sequenciar, né, um genoma completo, sequenciar o DNA, ou seja, todas as informações de genes e regiões intergênicas, tá certo? Que compõem o genoma de um determinado organismo. Então, estou falando de DNA, ou seja, eu posso extrair esse DNA de qualquer tecido do organismo, tá certo? Por quê? Porque o patrimônio genético ele está presente em todas as células. Tá certo? Ou, eventualmente, eu posso, sei lá, vou fazer de uma planta, eu pego a planta toda, coloco lá num liquidificador, por exemplo, tá certo? Bato tudo, vou isolar o DNA e eu vou ter o DNA de todas as células ali, mas que vai ser o mesmo genoma. Tá? Já se eu vou fazer uma análise transcriptômica, justamente com essas explicações todas que foram muito bem colocadas aí
tanto pelo grupo 1 quanto pelo grupo 2, eu estou fazendo, gente, um foco numa determinada setor daquele organismo, tá certo? Ou de uma célula tratada em diferentes condições. Mas vamos imaginar a mesma planta, tá certo? Eu quero fazer uma análise transcriptômica, as minhas perguntas serão com respeito a diferentes partes da planta que atuam para manter a homeostase da planta como um todo, ou seja, sistema radicular, captação de água, as folhas para poder fotossíntese, tá certo? As flores para poder, então, ter cruzamentos e por aí vai, todos os tecidos daquela planta. Então, se eu quero fazer um transcriptoma, eu vou ter que, na verdade, selecionar os tecidos que eu quero estudar, ou todos eles separadamente, pego a minha planta e vou lá. Gente, ó, lavei a planta, ela está limpinha, agora eu vou cortar todas as folhas, vou pôr aqui. Todas as raízes, vou pôr aqui. Todas as folhas, vou colocar aqui. Vai ter um montinho de folha, um montinho de raiz, um montinho de flor. Tá certo? E aí, o que eu faço? Vou processar diferencialmente, independentemente, cada um desses tecidos para isolar o total RNA total, dentre eles, né? O RNA mensageiro que me interessa, e aí vou ter, então, os RNAs mensageiros correspondentes a todas as funções expressas na folha, na raiz, nas flores, tá certo? E com isso eu converto em cDNA, faço o sequenciamento, que é a nossa próxima aula, a primeira aula do ano que vem, que é bem importante. Na verdade, acho que até... é que vai ser amanhã para biologia, essa aula do sequenciamento. E a partir daí, gente, eu vou sequenciar os cDNAs correspondentes aos RNAs mensageiros expressos naqueles 3 diferentes tecidos. Tá? Então, os cDNAs correspondem aos genes expressos. Então, eu vou ter ali como se fosse uma fotografia de todos os genes que foram traduzidos em proteínas, tá certo? Relacionados às funções da folha, tá certo? Que seja, por exemplo, as proteínas envolvidas na fotossíntese, tá certo? A hora que eu vou sequenciar todos os cDNAs, todas as mensagens expressas retrotranscritas em cDNA na raiz, eu vou ter informação sobre os mecanismos de captação de água, a mesma coisa nas flores. Então, isso aqui é um raciocínio bem integrativo aí para a gente, eu acredito. Tá? Então, muito obrigado. Vamos para a questão 3. Quem que nós temos, Fernanda? É a Júlia, e ela também não vai conseguir falar, ela vai mandar pelo chat. Tá ótimo. Então, senadora Júlia, grupo 3, boa tarde. Olha, já falou ali que é falsa. Técnicas de Northern Blot e QRT-PCR não necessitam de sondas e permitem investigar a expressão gênica global a nível de transcrição num determinado tecido. Fernanda, você poderia ler para a gente a resposta, por gentileza? Leio sim. Falsa. Essas técnicas fazem uso de sondas para investigar e mensurar a expressão gênica de um número limitante de genes. O Northern Blot usa fragmentos de DNA ou RNA como sondas, e o QRT-PCR, PCR em tempo real, pode usar as sondas CyberGreen e Tachman Probes. Foi isso que ela colocou. Exatamente. Perfeito. Perfeito, tá? Então, aí eu vou utilizar poucas, quer dizer, uma sonda mais específica. No caso do Northern Blot, uma sonda só referente à expressão de um determinado gene. No caso da RT-PCR quantitativa, a sonda CyberGreen, como a gente sabe, ela é inespecífica, ou seja, ela intercala no DNA do plafita. Então, quando eu estou avaliando a expressão de um gene, eu posso usar a CyberGreen, mas se eu quero avaliar a expressão de, por exemplo, 3 genes, que é o que se utiliza para diagnóstico da COVID-19, ou seja, análise do material genético do SARS-CoV-2, temos lá na entrevista com a professora Marília Gaspar que eles utilizam 3 sondas Tachman, diferentes na mesma reação, tá certo? A sonda Tachman, ela tem aquela capacidade de se hibridizar especificamente no alvo da região que você quer investigar se está sendo expresso ou não, tá certo? E nesse caso, utiliza-se 3 sondas diferentes, por quê? Porque cada uma dessas sondas é marcada com fluoróforo distinto,
tá certo? Sendo que esses fluoróforos distintos, uma vez que eles são excitados por um laser, eles emitem luz num comprimento de onda distinto, diferente. Então, com isso, o aparelho de PCR consegue detectar as 3 amplificações independentes ali numa PCR multiplex, tá certo? De uma vez só. E com isso, eu vou ter o teste diagnóstico. Ok? Obrigado. Agora, o grupo 4. Gente, se tiver dúvida, vocês ponham aí, professor, tal ponto, ou tal slide não ficou claro, a gente vai vendo aqui. Tá? Que eu estou no tempo aqui, mas estamos indo bem. Grupo 4, quem que nós temos? É a Ariane, ela também vai falar no chat. Ela já até mandou a resposta. Tá ótimo. Então, vamos lá. Ó, Ariane, grupo 4, boa tarde. Obrigado aí pela contribuição no nosso Senado Molecular. As tecnologias de análise de expressão gênica do tipo ômicas são eficazes para estudos de expressão de genes isolados. Então, vou ler de novo porque eu titubeei aqui. As tecnologias de análise de expressão gênica do tipo ômicas são eficazes para estudos de expressão de genes isolados, gene a gene. Isso é verdadeiro ou falso? Bom, ela colocou assim. O meu grupo colocou como verdadeira, pois técnicas como o Northern Blot e a QRT-PCR possibilitam a análise da expressão de genes isolados. A técnica de RNA-seq consiste na análise de padrões de expressão gênica através do sequenciamento de larga escala do RNA de uma amostra, sem a necessidade de identificar sonda ou construir um microarranjo. Tá, então aí no caso, a alternativa, na verdade, é falsa, tá certo? Por quê? Porque a análise de RNA-seq corresponde a uma análise transcriptômica, que é uma análise do tipo ômica. Tá? Então, as análises do tipo ômica são essas análises em larga escala, tá certo? Então, o que está errado aqui? Olha, as tecnologias de análise de expressão genética do tipo ômica, em larga escala, ou seja, todos os RNAs mensageiros transcritos naquele momento, naquela condição, são eficazes para estudo de expressão gene a gene? Não. Gene a gene, genes isolados, é exatamente o que a gente viu na alternativa anterior. São as tecnologias lá para estudo, né, de Northern Blot, a gente usa uma sonda, e no caso da QRT-PCR, pode ser uma sonda e no máximo 5. Tá certo? Enquanto a gente está falando aqui do RNA-seq, investigar a presença, né, ou pelo menos a expressão, de centenas ou milhares de genes ao mesmo tempo. Né? Então, na análise de RNA-seq, o que a gente faz, pessoal? Exatamente o que eu tinha falado anteriormente. A gente isola o RNA mensageiro de um determinado tecido, porque aí nós estamos fazendo transcriptoma. Então, a pergunta é para um determinado tecido, para um determinado órgão ou uma determinada célula, para ver o global. Então, a gente extrai o RNA mensageiro, converte em cDNA, tudo, e aí a gente vai utilizar o sequenciamento de DNA para sequenciar esses cDNAs que são expressos, e isso vai constituir o quê? Todos os genes que foram expressos, ou seja, o transcriptoma da folha, ou da raiz, ou das flores. Ficou claro? Ficou legal, senadora? Beleza. Senadora, passa a bola para o seu time agora. Você falou, gente, RNA-seq é transcriptoma. Beleza. Grupo 5, quem que nós temos? Fernanda? Ninguém se manifestou. Não sei se eles estão... Sou eu, Daniel. Daniel. Ok. Isso. Oba! Daniel, senador Daniel, boa tarde a você, ao grupo 5. Boa tarde, Senador, vamos lá. Boa tarde. Os genes com expressão constitutiva, que são os housekeeping genes, não são adequados como controle em experimentos de expressão gênica diferencial por QRT-PCR. Isso é verdadeiro ou falso? Bom, meu grupo colocou como falso, porque a abordagem mais usada frequentemente é essa, para normalização em estudos de expressão gênica, e também para emprego de controle interno, e que é referente, é um gene de referência endógeno, né? Que é o HKG, que é o housekeeping.
Ele codifica proteínas que oferecem funções básicas, essenciais, que as células precisam para sobreviver, né? E deve ter um nível de expressão estável, diferente de tipo de célula e tecido. Então, eles passam por alguns estágios de desenvolvimento e mesmo com várias condições. Então, vários estudos mostram que os níveis de transcrição do HKG, ele é usado tradicionalmente para variar de forma considerável em células específicas e em condições experimentais diferentes. Senador, grupo 5, não teria como melhorar essa resposta, tá certo? Essa é aquela que você fala, o que é housekeeping mesmo? Eu vou olhar lá a resposta do grupo 5, que está impecável. Né? Então, housekeeping, gente, do inglês, quem olhar lá no slide, gente, qualquer coisa, você vai seguindo aqui para mim, tá, Fernando, que eu não estou vendo o chat. Professor, não entendi isso, a gente compartilha aqui o slide e olha. Tá? Mas aí, se vocês olharem lá no slide, Housekeeping Genes, tem lá um DNA com uma vassourinha na mão. Tá? E por quê? Porque são aqueles genes que estão funcionando, só não funciona aqui em casa, tá? Que aqui moro sozinho, fica uma bagunça que só quando baixa um santo aqui que eu vou lá limpar. Mas, normalmente, né, na casa, você tem que estar limpando, arrumando, né? Então, o Housekeeping Genes, ele está sendo sempre expresso. E por que ele está sendo sempre expresso, gente? Porque ele refere-se a proteínas que têm uma função constante dentro de uma célula, dentro de um órgão, dentro de um organismo. Então, se a gente for pensar, por exemplo, genes que codificam proteína, vou lembrar lá a nossa bioquímica, tá? Do ciclo de Krebs ou glicólise, olha, fugiu, faz tempo que eu não dou aula de bioquímica. Glicólise ou ciclo de Krebs, para citar um exemplo, tá certo? São vias metabólicas que estão funcionando constantemente para manter a homeostase do organismo, tá certo? Então, existem genes dessas vias metabólicas que não varia a expressão. Lógico que você tem que ver se naquela condição que você está estudando, e aí tem experimentos prévios, se realmente a expressão é constante, porque como o senador explicou muito bem, tá? São genes que são utilizados para normalizar um experimento, tá certo? Para mostrar o quê, gente? Que variações que você veja de expressão gênica, tá certo? Em relação àquele controle que não varia a expressão, são referentes a variações biológicas e não a erro de técnica, tá certo? A gente tem que ter sempre esse cuidado em relação aos controles. Então, utilizando um gene de expressão constitutiva no experimento, e você comprovando que ele não muda a expressão, significa que as alterações que você verificar ali, por exemplo, estou estudando todos os RNAs mensageiros expressos, lá centenas de genes. Se o meu controle não varia, então aquelas modificações têm uma relevância biológica. Muito bem. Obrigado, senador. Grupo 6, quem que nós temos? É a Victória. Senadora Boa tarde, Victória, professor. grupo 6, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, senadora. No complexo de transcrição, as sequências promotoras são ditas regulatórias em trans, enquanto os fatores de transcrição são ditos regulatórios em cis. Como que a gente vê isso? Bom, o meu grupo respondeu que essa questão é falsa, porque, na verdade, os fatores de transcrição, as proteínas regulatórias, agem em trans. Isso pois os genes que codificam elas estão em outra região do genoma. Já eles se ligam na região promotora, que contém os sítios regulatórios em cis, porque eles são adjacentes à região codificadora. Então, seria o contrário do que a questão está dizendo. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Então, vamos lá. Acho que você acabou respondendo ao outro questionamento, né? A função das regiões regulatórias que agem em cis e em trans. Então, gente, uma coisa fundamental para a gente guardar aqui, você fala, pô, isso é uma decoreba? Não, gente, é uma convenção, mas é para a gente poder entender esse mecanismo, né? Então, vamos falar, o que é em cis é o que está do lado. Tá? Então, a sequência promotora, ela está do lado da região que vai ser codificada, né? Do gene ali da ORF. Tá? E quando a gente fala de um elemento regulatório em cis, nós estamos nos referindo a uma sequência de DNA.
tá certo? E quando a gente fala elementos regulatórios em trans, nós estamos falando de proteínas, que são os fatores de transcrição que atuam ali no promotor junto com a RNA polimerase, ativando, reprimindo, mantendo a expressão constante no caso de um housekeeping gene, tá certo? Então, outra coisa que a senadora falou, que os elementos em trans, né, são proteínas, muito bem, e que podem estar codificados em qualquer região do genoma, tá certo? Ali do lado ou muito longe. Na verdade, isso pouco importa, porque se a gente está falando, por exemplo, de um sistema eucarioto, o que acontece, gente? A expressão ela é coordenada. Eu quero, então, olha aqui, eu tenho aqui esse gene, a região que codifica, aqui a região promotora, tá certo? Então, eu vou ter que ter o quê, gente? Aqui está a região, o elemento cis que controla, que nele vai se ligar a RNA polimerase e mais essas proteínas dos fatores de transcrição. Só que esses fatores de transcrição e a RNA polimerase, eles são codificados em outras regiões, são transcritos em RNA mensageiro na mesma hora que esse gene, na verdade, um pouquinho depois, né? Porque eles precisam ser codificados primeiro para poder atuar sobre esse. Os RNAs mensageiros vão para o citoplasma, são traduzidos em proteína, aí eles fazem, as proteínas fazem o caminho de volta, porque elas têm um pedacinho nelas que chama sinal de localização nuclear. Elas migram para o núcleo e lá no núcleo elas vão interagir nesse promotor do gene que elas vão expressar naquele momento sob aquela influência. Então vocês imaginam, é um mecanismo bastante regulado, tá? E a perda dessa regulação pode ocasionar, por exemplo, fenômenos patológicos, tá? O exemplo clássico que a gente pode imaginar aí é, por exemplo, um gene do ciclo celular, tá? Que é desregulada a expressão dele, ele passa a expressar muito, porque tem algum fator de transcrição que sofreu uma mutação e está ativando demais a RNA polimerase, e aquilo vai desregular o ciclo celular e eventualmente vai fazer com que a célula evolua para uma célula tumoral. Beleza? Obrigado, senadora Victória. Vamos para a questão 7. Quem que nós temos agora? É o grupo 7, o Pedro, mas ele também vai mandar no chat. Beleza, senador. Olha, já deu a resposta ali. Vamos lá. No design de uma construção de DNA para expressão de proteína recombinante, a região promotora pode ser pensada como um biotijolo, um biobrick, escolhido para controlar a expressão de maneira que você desejar ou planejar. Isso é verdadeiro ou falso, Fernando, para eles, para o grupo? Eles colocaram assim: nosso grupo concluiu que é falsa, pois o transcriptoma corresponde aos genes expressos, ou seja, aqueles genes que foram transcritos em RNA mensageiro. Dessa forma, para clonarmos os promotores, teríamos que utilizar as bibliotecas de DNA genômico, pois não vamos encontrar a sequência promotora na biblioteca de cDNA, uma vez que o cDNA corresponde à transcrição reversa a partir do RNA mensageiro. Professor, só um minuto. Oi. Ele mandou errada. Ele mandou errado. Eu também estava olhando isso, eu falei, ué, não tem nada a Desculpa, ver. ele vai mandar certo agora. Tá bom, não tem problema não. Ah, tá bom. Acho que ele mandou a 16, não é? Não tem problema não, Pedro. É isso mesmo. Manda brasa aí. Sem pressa. Então, olha, pessoal, aqui entra aquele, só comentando aqui, entra aquele raciocínio que a gente usou no ateliê de clonagem. Quer dizer, hoje em dia, com os bancos de dados que a gente tem o AdGene, que é aquela plataforma colaborativa de construções de DNA, a gente pode escolher no catálogo, olha, eu quero um promotor que seja ativado por IPTG, ou seja, só na presença de IPTG que ele vai ativar a transcrição do gene. A gente já viu isso naquele caso, quando a proteína é tóxica para a bactéria, que a gente espera crescer. Opa, vamos lá. Fernanda, por favor. Os promotores são sequências de DNA que controlam a expressão dos genes. Dessa forma, diferentes promotores podem modular não somente quando se o nosso gene de interesse vai ser expresso. Peraí que... Vou começar de novo, porque como ele mandou de novo aí... Pode começar. Os promotores são sequências de DNA que controlam a expressão dos genes. Dessa forma, diferentes promotores podem modular não somente quando se nosso gene de interesse vai ser expresso, mas também qual será a intensidade da expressão.
Levando isso em consideração, a região promotora pode ser entendida como se fosse uma unidade do Lego, que a gente pode manipular pela engenharia genética para poder, então, controlar a expressão de um determinado gene. Podemos construir nosso sistema de expressão com um promotor constitutivo que está associado à expressão de genes que são expressos constantemente, por estarem relacionados às necessidades básicas do organismo. Promotor específico está associado à expressão de genes em certos tecidos ou promotor induzido. Esses são promotores que precisam de moléculas ou sinais específicos para serem ativados. E esses ativadores podem ser adicionados ao meio de cultivo conforme necessário. Acho que embaixo ele tem um complemento. A gente só chegou agora. Como exemplo bom. de gene induzidos, temos o TATA box em eucariotos, como o RNA, a RNA polimerase 2 por si só não apresenta grande afinidade pelas regiões promotoras. Os ativadores de transcrição são essenciais para que ela seja recrutada ou ativada para iniciar a transcrição. E ele falou que é verdadeira a questão. Verdadeira. É efetivamente verdadeira a questão, tá? Então vamos, só um comentáriozinho aí, né? Então, a gente não falou, mas, enfim, de fato, essa região que chama Tata Box é uma região que está na sequência, na região promotora, tá certo? É uma sequência de DNA, que é TATA, por isso que chama Tata Box, né? Que ela está relacionada justamente a essa ligação do RNA, da RNA polimerase junto com os fatores de transcrição, né? Isso é um processo bem dinâmico, né? E também isso, a questão de que a gente pode construir... Aí é interessante, gente. Vamos supor, eu quero fazer a minha construção de DNA lá no nosso ateliê de clonagem, tá certo? Aí eu falo assim, olha, gente, eu quero fazer uma construção de DNA que ele seja ativado por luz, por exemplo, tá certo? Opa, por luz, mas como assim? Bom, o que eu posso fazer, gente? Eu tenho... por que você quer fazer isso? Não, porque eu vi que tem lá no EdGene, né, tem um promotor que é ativado por luz, que eles clonaram por PCR, tá certo? De um gene que é expresso no sistema fotossintético, tá? De uma biblioteca de folha de planta, tá certo? Então, a partir desses estudos básicos, você pode identificar um gene, olha, esse gene aqui, a transcrição dele é ativada na presença de luz. Ah, que interessante, né? Então, significa o quê, gente? Que eu posso amplificar só a região regulatória promotora, tá certo? E colocar o meu gene de interesse, que não vai ser de folha, não vai ser de fotossíntese nem nada, mas que ele passa a ser transcrito quando eu tenho a formação de luz. Tá certo? Então, é esse o raciocínio que a gente tem no sentido de ter as ferramentas que a gente pode, esses módulos, né, que a gente pode combinar com as nossas ligases, com as nossas enzimas de restrição, montar a nossa construção que vai responder àquele promotor específico que nós escolhemos. Beleza, obrigado, senador. Vamos para a questão 8 agora. Quem que nós temos, Fernanda? É o Matheus. Oi, boa tarde. Senador Matheus, boa tarde a você e ao grupo 8. Senador, o splicing corresponde ao processo de remoção de introns do transcrito primário, para que a junção dos exons no transcrito maduro permita a tradução da proteína funcional. O nosso grupo colocou que essa questão é verdadeira, que no caso o DNA de eucariotos é composto de regiões não codificantes, chamadas de introns, e de codificantes, chamadas de exons. E na transcrição, o RNA primário, não sei se o nome, acho que é primário. Primário, É composto de exons e introns. E aí o splicing é necessário para que os introns sejam retirados e que o RNA maduro, que é apenas com exons, possa codificar a proteína corretamente. Exatamente. Tá certo? Então, esse processo, né, tira essas sequências aí intrometidas, se a gente pode dizer, mas elas têm uma função muito importante, dentre outras,
né? Então, primeiramente, quando a gente está falando ali, lógico, num gene que tenha introns, tá certo? Nas bactérias, elas não têm introns. Nos eucariotos já começam a ter introns, tá certo? Que são essas regiões ali lá no gene que não codificam aminoácidos. Então, o transcrito primário, que é aquele oriundo da transcrição da RNA polimerase do gene, ele vai ter as sequências de intron e exons. Tá? Aí, este transcrito primário vai sofrer o processo de splice, então eu estou falando, mas tem a figurinha bonitinha lá no PDF, que vai, então, remover os introns e colar os exons, tá? Eles ficam todos juntos para, como o senador falou muito bem, codificar a proteína funcional com todos os seus aminoácidos previstos, tá certo? Muito obrigado, senador. No final, gente, eu vou pôr um slide para a gente fazer uma revisão total. Professor. Muito obrigado, senador. Grupo 9, Fernanda. É a senadora Gabriela. Senadora Gabriela, grupo 9, boa tarde. Oi, professor, boa tarde. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Vamos lá, senadora. Okay. A adição da cauda poliar e a 3 linha e de CAP a 5 linha do transcrito, assim como o splice, forma o RNA maduro processado, que poderá, então, ser translocado do núcleo para o citoplasma da célula eucariótica, para ser traduzido no ribossomo. Essa questão é verdadeira, porque a célula eucariota ela possui o pré-RNA mensageiro. E ela precisa passar por essas etapas para se tornar o RNA mensageiro maduro, que é a adição da cauda de nucleotídeos A 3 linha e CAP 5 linha. Exatamente. Perfeito, senadora. Então, nós já vimos, né, que para o RNA estar maduro, ou seja, quando ele está maduro, ele pode translocar do núcleo para o citoplasma, e ali, gente, entre o núcleo e a citoplasma tem a carioteca, a membrana do núcleo, e ela tem poros, mas não é uma porta aberta, é abalada com dress code, tá certo? Tem lá um doorman naquele poro, e ele vai olhar o RNA mensageiro processado. Ah, peraí, ó, você não tem nenhum intron, você tem CAP, você tem cauda poliar. Tudo bem, pode passar. Se chegar um RNA ali que não está totalmente processado, não passa, o doorman não permite, tá certo? Então, aqui no caso, olha, o CAP a 5 linha, e tem bonitinho lá no PDF, nada mais é do que uma guanina modificada que fica ali na extremidade 5 linha. E a cauda poliar é uma sequência de adeninas que pode ter até 200 bases, sendo que o CAP e a cauda poliar ajudam na estabilidade do RNA mensageiro. A gente já sabe que o RNA mensageiro é bastante suscetível à degradação. Então, para que ele tenha oportunidade de migrar até o citoplasma e ser traduzido na proteína sem que ele seja degradado antes, ele tem que estar processado nesse aspecto. E uma coisa importante da gente lembrar, e não lembrei, vou olhar isso, porque é fácil da gente ver isso, é a utilidade nas ferramentas de biologia molecular que a gente utiliza para a cauda poliar, tá certo? Porque ela está a 3 linhas. Então, quando vocês olham, por exemplo, um filminho que eu coloquei, que é como sintetizar cDNA, que faz tempo que eu postei, acho que está lá bem no início do atividade. Se vocês forem olhar lá, vocês vão ver fácil. Veja esse vídeo de novo, tá? Porque no laboratório a gente pode utilizar um primer, um oligonucleotídeo sintético, tá certo? Que vende, inclusive, comercialmente, que ele é feito só de T's. É um poli-T, tá certo? Então, se eu tenho aqui, ó, vou fazer rapidinho aqui para vocês. Opa! O meu gene, a cauda poliar. Tá aqui. A minha cauda poliar, ela é 3 linhas, não é? O que eu posso fazer, gente? Eu posso utilizar, vamos supor que esse A é enorme lá, 5 linhas para 3 linhas. Eu posso utilizar um poli-T sintético, tá vendo? Que de 5 linhas para 3 linhas, ele vai utilizar o RNA mensageiro como molde e vai sintetizar a primeira fita de cDNA. Tá? Dentro daquele processo que eu falei para vocês de converter o RNA mensageiro numa molécula dupla fita de DNA, que é o cDNA,
complementar ao mensageiro para poder trabalhar, fazer transcriptoma, poder clonar, poder fazer tudo isso. Tá? Então, olha como a gente vai ligando as coisas. Senador, senadora Gabriela, agora foi a senadora Gabriela, né? Sim, foi. Senadora, ok essa explicação aí do PRO? Funcionou? Sim, Pro, obrigada. Você vê, né? A gente foi de uma coisa bem específica para falar, tudo bem, né? Processo, que decoreba. Não, gente, olha que importante, né? Não só essas modificações estabilizam para que tudo possa acontecer, o RNA não seja degradado, mas ainda serve de ferramenta na Biomol para a gente usar. Obrigado, senadora. Grupo 10, quem que nós temos? É a senadora Lara. Senadora Lara, em grupo 10, boa tarde. Boa tarde, professor. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Senadora, o splice alternativo comprova um conceito da genética clássica, segundo o qual a um gene corresponde uma proteína. Isso é verdadeiro ou falso? Então, professor, a gente colocou essa como falsa, porque em organismos complexos, a transcrição inicial de RNA pode sofrer splice alternativo. Então, os exons podem ser descartados e os introns mantidos. E com isso você produz múltiplos RNA mensageiros. Aí dessa forma você pode ter proteínas diferentes a partir de um mesmo gene. Perfeito. E vocês chegaram a ver 2 exemplos de splice alternativo? Pegamos sim, Funções professor. biológicas importantes? Eu vou só abrir aqui rapidinho. Então, professor, Pois o não. primeiro que a gente pegou foi uma pesquisa, eu não sei falar o nome dele, mas foi uma pesquisa de um professor da Universidade Carolina do Norte, que é o professor Richard Cole, acho que esse é o nome dele. E bem, a pesquisa dele propõe pegar um trecho curto de nucleotídeos sintéticos de RNA ou DNA, que na pesquisa é chamado de oligonucleotídeos antisense, e fazer com que ele se ligue a um alvo específico no DNA ou RNA. Aí, dessa forma, você coloca esses oligonucleotídeos antisenses para mascarar um ponto específico do splice ou de alguma outra sequência regulatória. Então, no exemplo que o professor dá na pesquisa, ele pega essa técnica e coloca em células progenitoras do sangue de portadores de beta-talassemia, que é aquela doença que deixa a hemoglobina deformada. Aí, então, ele mascara a mutação e transfere o splice para o ponto normal. E, dessa forma, ele restaura a produção de hemoglobina. Olha, ele faz uma terapia gênica no final das contas, né? Conserta o gene. Isso. Aí, o nosso segundo exemplo, a gente pegou da drosófila. Que as drosófilas, elas têm um gene double sex, que é DSX. E esse gene, ele codifica polipeptídeos específicos para macho e fêmeas. Então, a síntese é regulada por splice alternativo específico para sexo do transcrito, DSX primário, sendo que a proteína reguladora da transcrição necessária para o desenvolvimento masculino são os exons 1, 2, 3, 5 e 6 e feminino 1, 2, 3 e 4. Eu não entendi muito bem como funciona essa da drosófila ainda, professor. Não tem problema, senadora, porque no final eu vou fazer uma síntese e lá tem uma figura que eu vou mostrar. Tá certo? Mas o importante aqui, gente, é que no começo, quando o DNA é a molécula da vida, existem genes, os genes são feitos de DNA. Então, o que se achava, e já tinha muita ciência feita através da bioquímica, né? As enzimas, a enzimologia já era bem desenvolvida. Então, tinha esse dogma, né, que foi quebrado, de que um gene codificava uma proteína, tá certo? Tanto que, quando foi feito o genoma humano, foi, de certa forma, uma decepção ver que o genoma humano tem cerca de 23 mil genes, porque achavam, né, o ser humano é o máximo da evolução, então ele deve ter 120 mil genes, que era uma estimativa, tá certo? Quando viram que o genoma humano tinha 23 mil genes e que existiam outras espécies que tinham até mais genes, tá certo? Foi justamente quebrar esse paradigma, né? E os estudos aí do splice, que inclusive agraciou aí os pesquisadores que viram isso pela primeira vez com o prêmio Nobel, mostrou que a partir de um gene a gente pode ter splice alternativo para gerar proteínas diferentes, mas a gente vai mostrar isso depois. Obrigado, senadora. Agora no grupo 11, quem que nós temos? É a senadora Caroline.
Oi, Senadora professor, boa Carolina, tarde. boa tarde. Senadora, para expressar insulina funcional, que pode amplificar, desculpa, para expressar insulina funcional, você pode amplificar o gene codificado por codificador, oh meu Deus, desculpa. Para expressar insulina funcional, você pode amplificar o gene codificador por PCR a partir de DNA genômico e fazer a clonagem que permitirá a expressão em bactéria e posterior purificação desse biofármaco. Como vocês viram? Então, professor, o nosso grupo definiu que essa questão ela é falsa, porque se a gente quiser expressar a proteína recombinante funcional a partir de um gene que contém introns, como é o caso da insulina, né? Então, a gente tem que clonar o gene a partir de um cDNA, que é proveniente de um RNA mensageiro maduro, e não a partir de um DNA genômico, como está sendo citado na questão. E aí sim, após realizarmos a clonagem a partir do cDNA, vai ser possível realizar a expressão em bactérias e, posteriormente, né, a purificação do biofármaco. Perfeito. Tá certo? Então, uma questão tão importante, né? Você vai, olha, eu quero fazer esse biofármaco, tá certo? A partir da expressão dessa proteína. Primeira coisa, vamos olhar lá no DNA, né? No genoma desse organismo, se esse gene tem ou não introns. É uma questão fundamental. Obrigado, senadora. Questão 12. Eu estou indo meio rapidinho aqui para dar tempo da gente discutir mais. Né? Então, acho que a gente está indo bem, né, pessoal? Se tiver alguma dúvida, estiver indo muito rápido, vocês falam aí que a gente reduza a velocidade. Grupo 12, Fernanda, por favor. É a senadora Joana. Boa tarde, professor. Senadora Joana, boa tarde a você, todo o grupo 12. Senadora, além de trazer informação sobre aspectos básicos da regulação da expressão gênica em sistemas biológicos, o conhecimento da expressão gênica também permite investigar e propor soluções para outras questões, como doenças genéticas. O nosso grupo Vocês colocou que é viram? verdadeira. Isso. E alguns exemplos de doenças causadas por expressão gênica anômalas são a epidermólise bolhosa, onde pessoas com epidermólise bolhosa distrófica expressam parcialmente o gene do colágeno tipo 7, o que resulta em perda da integridade e resistência da pele. Distrofia muscular de Duchenne, onde mutações no gene DMD resultam na ausência de distrofina, o que causa degeneração muscular. E a fibrose cística, que é causada por variações na sequência do gene que codifica a proteína CFTR. Perfeito, senadora. Então, né, pessoal, existe aí justamente essa regulação que é muito fina, né, para que tudo funcione bem. Se tem um problema da expressão gênica, pode acarretar essa questão, por exemplo, de uma doença genética, tá certo? Ou, eventualmente, de uma doença que foi adquirida. Por exemplo, uma mutação num gene que vai levar a uma desregulação vou usar o exemplo clássico, né, de um câncer, vai desregular ali o ciclo celular, e aquilo a pessoa não nasceu com aquele gene, foi derivado de uma mutação, tá certo? Ao longo da vida, por exemplo, solar, né, que vai levar, então, a um câncer de pele, por exemplo, tá? Ou qualquer outro tipo de doença nesse aspecto. E que mais? Outra coisa interessante aqui que a gente pode ver, gente, dentro do universo aí do farmacêutico, é a análise laboratorial molecular, tá certo? Diagnósticos moleculares, tá certo? Porque os diagnósticos moleculares, se a gente for pensar em doença genética, eles não referem-se apenas a gente sequenciar o DNA, um gene, para ver se tem uma mutação, alguma coisa, mas refere-se também a gente fazer experimento de expressão gênica, tá certo? Eventualmente a gente está lá, olha, esse gene aqui, a expressão dele que está comprometida, que pode levar a uma alteração, tá certo? Ah, peraí, mas e aí? Será que é mesmo? O que eu faço? Vou lá e faço uma QRT-PCR, tá certo? Para ver se a expressão daquele gene está realmente alterada ou não. Tá? Então, tudo isso vocês podem imaginar dentro do universo aí das análises clínicas, tá? Que é um segmento aí de análises moleculares que vem desenvolvendo muito, eu diria para vocês, tá? Assim, não estou afirmando categoricamente, mas
Eu sei, gente, porque eu vi o ano passado, estava falando disso. Com a Covid-19 e os diagnósticos moleculares, o próprio mercado, né, o business, já estava sinalizando para um aumento de investimentos por exemplo, na contratação de profissionais com o perfil de vocês. Você entende? E menos em pessoas de gestão, de marketing, e mais em pessoas com uma formação científica, tá certo? Para poder implementar esse tipo de diagnóstico. Então, é uma área muito importante, que se você fala assim, olha, gente, eu acho essa área interessante, tá certo? Então, começa a procurar já, pessoal, um estágio, tá certo? Em alguma empresa, vamos mapear essas empresas, tá certo? Que tem esses laboratórios que desenvolveram muito, além dos clássicos, né? Os Fleury, Delboni, DASA da vida, tá certo? Outros laboratórios que estão investindo em diagnósticos moleculares. Outra coisa, pessoal, se a gente está falando de regulação de expressão gênica anômala, que pode levar a uma doença, as mutações não referem, vamos pensar numa mutação, elas não estão simplesmente circunscritas, né, todas, à região codificadora. Eu posso ter mutação na região promotora, tá certo? A ORF está íntegra, mas a mutação no promotor leva a uma desregulação da expressão, e por isso o fenômeno da doença. Tá? Obrigado, senadora. E agora, vamos ver onde que nós estamos. Agora foi a senadora... Na foi a questão senadora 13. Joana agora? Foi questão 13. Então, vamos lá. Quem temos a questão 13? É a senadora Letícia. Senadora Letícia, grupo 13, boa tarde. Boa tarde, professor. Senadora, no projeto de sequenciamento do genoma humano, a empresa Celera mostrou-se mais eficiente do que o consórcio público, pois utilizou a estratégia de sequenciamento hierárquico. Isso é verdadeiro ou falso? O meu grupo considerou essa alternativa como falsa, pois no projeto de sequenciamento do genoma humano, a empresa Celera utilizou a estratégia de sequenciamento do genoma inteiro, shotgun, e não o sequenciamento hierárquico. Perfeito. E agora, como complemento, os fundamentos do hierárquico e do shotgun. Vocês viram isso? Sim. As principais diferenças entre essas duas estratégias de sequenciamento são: a estratégia de sequenciamento hierárquico foi a técnica utilizada pelo consórcio público, onde os cromossomos são quebrados em pedaços grandes e são mapeados os pedaços nos cromossomos. Após isso, é realizado o sequenciamento apenas dos pedaços com pequena sobreposição. Já a estratégia de sequenciamento shotgun do genoma inteiro foi a técnica utilizada pela empresa privada Celera. Os cromossomos são quebrados em pedaços pequenos e são sequenciados todos os pedaços. Após isso, o computador organiza os pedaços em uma sequência coerente. Perfeito, senadora. Então, vocês imaginem, gente, no caso do sequenciamento hierárquico, né, que foi o que o consórcio público realizou, né, e eram os países mais ricos lá na época, né, na década de 90, tem todo um trabalho que é humano, tá certo? Mapear isso é trabalho, é saldo, é na bancada, é encontrar o que mapeou e fazer subbibliotecas, pegar aquele fragmento grande, cortar em fragmentos menores, clonar em plasmídio, sequenciar. Então, isso, gente, era muito mais demorado, muito mais custoso. Tá? A empresa Celera, o que eles fizeram? Olha, nós vamos quebrar tudo aqui, esse DNA, em fragmentos pequenos, vamos clonar tudo em plasmídio, a gente vai sequenciar tudo de uma maneira que eu não estou interessado na ordem, se esse pedaço vem depois daquele, porque quem vai fazer isso é o computador. Tá? Então, ele captou muito recurso em dinheiro, milhões e milhões de dólares, ou no caso Craig Venter, né, e ele montou o maior parque computacional do mundo civil, que não era militar. Tá certo? Com o quê? Com os cientistas da computação fazendo os programas, né, da bioinformática, a gente vai ter aula de bioinformática, para poder ter essa otimização no processo da montagem. Então, com isso, você tira o trabalho humano,
Tá certo? Com isso, você ganha eficiência, ganha precisão e reduz o custo. Ok? Obrigado, senadora. Qualquer dúvida, põe aí para a gente, tá? A história está contadinha lá na aula. Agora vamos voltar. Ah, peraí, agora é a parte que eu sorteei, né, Fernanda? Isso, eu tenho anotadinho Aqui, aqui. ó. Ah, então manda brasa. Vai falando para mim quem que é. Tá. A questão 14 é o grupo 12, a senadora Joana. Senadora Joana, vamos lá novamente, senadora, questão 14. Senadora, no projeto Transcriptoma da cana-de-açúcar, com uma biblioteca de DNA genômico, foi possível obter informação sobre a regulação de genes expressos em diferentes tecidos da planta. Verdadeiro ou falso? Essa questão é falsa, pois utiliza-se a biblioteca de DNA complementar, não o DNA genômico. Explique os fundamentos e as etapas do projeto Transcriptoma da cana. Vocês viram isso? Sim, o projeto de transcriptoma da cana começa com a extração de RNA total, depois o RNA mensageiro é isolado por meio de colunas de óligo-DT que se ligam à cauda de poli-A do RNA. As moléculas de RNA mensageiro é convertida na primeira fita de DNA complementar por meio da enzima transcriptase reversa. Utilizam os kits para a construção de bibliotecas de DNA complementar. Depois ocorre a clusterização, que é a clonagem in vitro para amplificação da amostra. E, por fim, ocorre o sequenciamento e categorização funcional dos DNAs complementares. Perfeito, senador. Só tem uma dúvida aqui. Então, eu vou fazer o projeto Genoma. Vou lá, pego a cana e faço o quê? Coloco ela toda no liquidificador, tiro um pouquinho de garapa, porque eu gosto de garapa com gelo, e o restante eu extraio o RNA mensageiro? Você faz a extração, aí depois o RNA mensageiro é isolado por meio das colunas de óligo-DT. Faz a purificação. Então, mas essa extração é da planta inteira ou é de locais específicos? É de diferentes tecidos da planta. Ai, agora sim, né? Porque a gente está investigando quais genes estão sendo expressos especificamente em diferentes tecidos, né? Esse é o objetivo do transcriptoma. Obrigado, senadora. Completando aí. Questão 15. É o grupo 2, a Tawane. Grupo 2, Tawane, senadora. Vamos lá. Apesar de todo o esforço e investimento, passados 18 anos da publicação da sequência referência, o projeto Genoma Humano não trouxe, né, resultados esperados inicialmente. Então, Pro, nessa aqui o nosso grupo ficou em dúvida por conta desse finalzinho no enunciado. Nesse último pedaço da frase, a gente entendeu que a frase está querendo dizer que não teve os resultados esperados no projeto Genoma. É isso que a frase está querendo dizer? Porque na verdade eu corrigi, já teve problema essa questão, por isso que eu falei aqui, ó, porque o original o projeto Genoma Humano não trouxe muito pouco, trouxe muito pouco dos resultados esperados. Então aí vamos ler assim, ó, o projeto Genoma Humano não trouxe resultados esperados inicialmente. Sim, fica. A gente tinha interpretado desse jeito mesmo, e aí nessas condições a gente colocou como essa alternativa é falsa, porque apesar de todo aquele embate público e privado, né, no projeto Genoma, todos os potenciais benefícios esperados nessa época, como melhorar o diagnóstico, prever doenças, criação de novas drogas, novas terapias, por exemplo, hoje são reais. Então, o que ficou um pouco confuso para a gente na hora foi esse finalzinho da questão, mas em resumo, a gente acredita que o investimento no projeto foi muito benéfico, sim, porque após a publicação, né, da sequência referência, foi possível todo esse avanço que a gente vê hoje na área da medicina molecular. Perfeito, senadora. Senadora, eu vou te contar uma coisa. É curioso, porque a gente considera o genoma, né? Quando foi o primeiro genoma humano? Na verdade, foi em 2001 e depois, em 2003, foi aquele mais refinado. Se a gente considerar 2001, nós estamos aí com 20 anos do sequenciamento do genoma, ou pelo menos da primeira sequência rascunho do genoma humano. Quando fez 10 anos, em 2011,
questionou-se muito isso. Eu lembro que acho que até tinha uma matéria da super interessante, né? Depois de 10 anos, o genoma humano trouxe as promessas, né? Já aquela coisa mais sensacionalista, trouxe as promessas e não tinha trazido, na verdade, não todas as promessas. Então, sabe aquela coisa de meio que plantar a sementinha da frustração, né? Tipo assim, gastou tanto dinheiro, nananã, e não chegou lá. Agora você vê, com 20 anos, o que evoluiu, né? E vamos imaginar aí também que em 2001 o sequenciamento era todo feito, isso a gente vai falar na aula de sequenciamento só para guardar, era feito por uma tecnologia que ainda era muito custosa e lenta. Tá? E a partir de 2005 houve uma revolução no sequenciamento de DNA que a gente vai ver na nossa aula. Então, você vê, né, como esse julgamento ele muda. Com 10 anos de genoma humano, havia uma frustração da mídia. Agora, com 20 anos, o que evoluiu, né, e o que vai evoluir mais, o que estará, não só no nosso universo pessoal, porque cada coisa que a gente faz hoje em dia de diagnóstico, de laboratório que a gente tem que fazer, envolve muitas vezes esse conhecimento, tá certo? E isso vai aumentar muito e vai estar no horizonte profissional de vocês. Muitos de vocês vão trabalhar com isso. Por isso que a gente fica aqui, gente, porque quando eu falo, professor, o biomol, essa gente não gosta muito, mas lá na frente vocês vão gostar. Mas eu sei que vocês gostam, Obrigado, senadora. Imagina. Questão 16 agora, penúltima. É o senador Pedro, e ele já respondeu, né? Isso, ele está colocando de volta. Vamos lá, então vou ler o enunciado aqui, ó. Após realizar o projeto Transcriptoma, você deseja clonar sequências promotoras capazes de regular a expressão de sistemas engenheirados, tá? O que a gente fez no ateliê de clonagem. De diferentes formas, né? O promotor responsivo a calor, por indução ou repressão em momentos de desenvolvimento, por luz, etc. Para isso, sabendo quais genes possuem a regulação desejada, que é o resultado do projeto Transcriptoma, e que promotores estão a 5 linhas das respectivas regiões codificadoras, você clona os promotores desejados por PCR, utilizando primers específicos e cDNAs como molde para amplificar os promotores desejados. Eles O que ficou a colocaram... resposta? Concluímos que é falsa, pois o transcriptoma corresponde aos genes expressos, ou seja, aqueles genes que foram transcritos em RNA mensageiro. Dessa forma, para clonarmos os promotores, teríamos que utilizar as bibliotecas de DNA genômico, pois não vamos encontrar a sequência promotora na biblioteca de cDNA, uma vez que o cDNA corresponde à transcrição reversa a partir do RNA mensageiro, que não apresenta a sequência promotora, por estar a 5 linhas da região codificadora, ORFs. Além disso, o tipo de PCR teria que ser RT-PCR, visto que neste pode-se usar o cDNA, proveniente de uma transcrição reversa do RNA em cDNA, pela enzima transcriptase, e assim utilizar o cDNA para amplificação. Porém, como dito anteriormente, não conseguiremos clonar os promotores, pois o RNA mensageiro não tem a sequência promotora. Foi isso. Perfeito. É exatamente isso. Tá? Então, olhando lá, tem uma figurinha, depois a gente vai revisitar isso rapidinho. Se eu quero clonar promotor, gente, eu tenho que fazer biblioteca de DNA, ou amplificar a partir do DNA genômico. Tá? RNA mensageiro não tem sequência promotora. Tá certo? Ele está lá onde vai ligar a RNA polimerase. Pode até existir sequências que ajudam, tá, no DNA ali dentro do gene, mas, por definição, sequência promotora ali onde liga a RNA polimerase é fora do RNA mensageiro. Muito boa resposta. Obrigado, grupo 7, né? Agora, questão 17, que é a última. É o grupo 3, a Júlia. Grupo 3, senadora Júlia. Senadora, uma vez obtida a sequência de um genoma ou de um transcriptoma, a análise bioinformática das sequências obtidas permite a categorização funcional dos genes identificados. Eles colocaram verdadeira. A bioinformática é a área responsável pela análise, descrição e categorização dos genes localizados.
Perfeito. Então, eu tendo a sequência do meu gene, que eu estou estudando, por exemplo, de uma biodiversidade, um organismo, uma planta que nunca foi descrita, tá certo? Eu posso sequenciar, ter a sequência desse gene, e aí, pelo computador, eu envio essa sequência por bioinformática para bancos de dados. Tem um banco de dados que chama o GenBank, que tem a sequência de tudo que já foi sequenciado até hoje, que é público, e lá ele vai alinhar as sequências, tá certo? E vai encontrar sequências homólogas a essa, tá certo? Que existirem no banco, para que eu possa fazer a anotação. De repente ele vai lá e fala assim, olha, esse gene aqui, tá vendo? Essa região aqui, ó, inicial, é um domínio de proteína quinase, tá certo? Então aqui tem um sítio catalítico de quinase, e aqui no meio tem uma sequência de aminoácidos hidrofóbicos que permitem o quê, gente? Aí, lógico, você vai construindo a sua historinha, né? Que permitem ancorar essa proteína na membrana, tá certo? E aqui, olha que interessante, ela tem uma sequência que normalmente responsiva a um sinal exterior. Então, ela está aqui na membrana, olha, você só tinha sequência de nucleotídeos, tá? O próprio programa traduz em aminoácido, ele fala, olha, tá vendo? Aqui tem a quinase, aqui é transmembrana, e aqui é onde recebe o sinal exterior. Então, essa aqui é uma proteína relacionada à transdução de sinal. Ela recebe o sinal do exterior, tá certo? Que vai ativar o domínio de quinase, e aí vai ter uma proteína aqui que vai ser fosforilada e vai ter uma ação lá dentro da célula. Tá? Então, a bioinformática permite isso, e nós teremos a nossa... Depois vai ser a aula de sequenciamento de DNA, e nós teremos uma aula bem legal de bioinformática que a gente fez a semana passada com a farmácia do Noturno, que funcionou, tá? Que na verdade, fazer uma vacina, produzir uma vacina recombinante contra a Covid, e no segundo exercício fazer epidemiologia molecular do SARS-CoV-2. Olha, uma coisa aplicada bem legal. Agora, pessoal, continuem aí. Tem alguma dúvida, Fernanda? Tem alguma dúvida, Nenhuma. pessoal? Só vou pegar uma água ali e já volto, tá? Se tiver alguma, coloca aí pra gente. Voltei. Vamos lá. Ó, já está tudo pronto aqui. Eu já tenho três grupos de coach de seminário. Gente, eu vou mostrar rapidamente para vocês um resumo disso que a gente viu. Tá certo? Então, vamos lá. É rapidinho mesmo, tá? Para a gente poder fixar bem isso. Você vê tudo que a gente está vendo, a importância, como as coisas se ligam, né? E cadê meu resumo? Resumo. Tá? Vamos começar lá em cima. É bem rápido mesmo, tá, gente? Então, estamos falando aqui de expressão gênica, né? Aquela questão de que os genes estão presentes em todas as células, o que vai caracterizar aqui a função é a expressão dos genes, se está expresso ou não, e a quantidade da expressão deles. Né? A gente viu o Northern Blot, ó que o controle do Northern Blot, lembra que a gente usou o Housekeeping Gene para poder fazer o controle da RT-PCR? Nesse caso aqui, o nosso controle é a quantidade de RNA que a gente está colocando no gel. A gente mediu no espectrofotômetro para colocar 1 micrograma de cada RNA isolado separadamente. Então, as diferenças que a gente está vendo aqui não são de pipetagem, é do sistema biológico. Né? Aqui, a regulação da expressão gênica como um todo que a gente viu, tá certo? Tem um controle lá na cromatina que a gente não falou, mas que também está relacionado. A cromatina tem que dar uma descompactada para poder ter acesso à transcrição. Então, o gene é transcrito num transcrito primário, depois remoção de introns, tá? União dos exons, adiciona o CAP, adiciona a cauda poli-A, o dormen deixa passar do núcleo para o citoplasma, vai ser traduzido na proteína, o RNA mensageiro já fez sua função, ele é degradado para reciclar moléculas, a proteína adquire a sua conformação tridimensional, tem a sua ação e é degradada. Tá? Então, esse é o sistema. E quando a gente fala de ômicas, nós estamos falando de estudar tudo isso em larga escala, ou seja, genômica, a sequência do genoma. Transcriptômica, todos os genes que foram transcritos. Proteômica, todas as proteínas produzidas através de todos os RNAs mensageiros transcritos. Tá certo? Então, lembrem disso. A região promotora, já vimos, né?
pode ser aquela questão de vocês poderem escolher. Aqui, os housekeeping jeans, tá vendo? Estou precisando de uns housekeeping jeans aqui em casa. Né? A importância para normalizar e quantificar a expressão diferencial, como foi bem falado, né? Regulação transcricional, então a gente vê aqui, ó, região codificadora começa aqui, RNA polimerase, os fatores que podem ativar, reprimir, manter estável a taxa de transcrição, os elementos intrans, que então são proteínas, fatores de transcrição que interagem com o elemento cis, que é aquele que está no promotor. O elemento cis é uma sequência de DNA. A regulação, o processamento do RNA, olha aqui, ó, o CAP, gente, é isso aqui, ó, é uma guanina modificada, tá? A cauda poli-A. Aqui eu queria parar um pouquinho. O splice alternativo que a gente falou, olha, essa figura aqui não está, inclusive, na aula do PDF, porque eu fui achá-la depois. Falei, eu tenho uma figura que mostra bem. Olha que interessante, pessoal. O gene da alfa-tropomiosina está relacionado com contração de célula muscular, ou seja, algo absolutamente fundamental, tá certo? E olha lá, o gene é um só. Olha a quantidade de introns que tem, tá em amarelo claro aqui, vários. Aí você pode perguntar, mas por que, né, complexificar tão isso? Por quê, gente? Porque a partir de um gene, né, que é esse gene aqui, pode haver, então, a transcrição. Vocês imaginem, vai ter uma transcrição de um RNA primário que contém todos os introns. E dependendo do tecido, olha lá, tecido muscular estriado, músculo liso, aqui não é nem tecido, é uma célula, fibroblasto, ou um tecido cerebral, há uma maquinaria de splicing diferente que vai processar o transcrito primário de maneira diferente. Então, por exemplo, aqui no músculo estriado, tá vendo? Ele vai juntar o exon 1, o 3, 4, 5, 6. Por exemplo, no músculo liso, ele vai juntar o exon 1, o 2, o 3 não vai fazer parte do RNA mensageiro maduro, né? E aí ele vai tornando isso diferencial. Aqui, ó, ele vai ter esse pedaço aqui do exon 14 que é grande, que não existe esse pedaço da proteína não existe no músculo estriado. Então, a partir de um gene, é capaz, então, de produzir proteínas diferentes, que, lógico, são aparentadas, né? É alfa-tropomiosina, mas com função específica para cada tipo de célula ou de tecido onde está sendo expresso aquela alternativa gerada pelo splicing. Né? E olha lá, 60% dos genes humanos sofrem splice alternativo. Então, a partir dos 23 mil genes do genoma, uma quantidade enorme de proteínas para todas as funcionalidades no organismo. Aqui, como foi muito bem falado pelo grupo, se eu quero fazer uma insulina recombinante e clonar o gene do DNA, olha lá, gente, eu vou carregar aqui, olha, sequências intrônicas que não vão codificar nada, na verdade vai produzir uma insulina monstra, tá certo? Se eu quero produzir a insulina funcional, eu tenho que, gente, produzir primeiro, isolar o RNA mensageiro e produzir o cDNA, né? Ó, aqui, ó, 5 linhas para 3 linhas, coloco aquele poli-T que eu falei para vocês, faço a primeira síntese do primeiro cDNA, depois o outro está lá no slide, e aí pronto, eu posso clonar o meu cDNA. Olha, doenças causadas por expressão genética anômala. Pessoal, é muita. Tá certo? Então, vocês imaginem tudo isso aqui, ó, Alzheimer, esquizofrenia, tá certo? Tá aí nesse cardápio das doenças genéticas que as análises clínicas, né, as análises moleculares permitem investigar, tá? Não só no laboratório de pesquisa, mas também lá no laboratório, no Fleury da Vida, no laboratório de genética molecular. Tá? Então, os projetos Genoma, né, a gente está vendo antes de 2005, transcriptoma, vimos bem essa diferença, tá? E aqui a gente está falando de um gene, estudando a sequência de um gene, a expressão de um gene, a proteína codificada por um gene. Aqui já estamos nas ômicas. Genômica, estou estudando genoma, transcriptômica, estou estudando todo o transcriptoma, e proteômica. E tem também a metabolômica, tá certo? E aí, gente, isso foi derivando, tá? Para coisas mais... eu estou estudando infectômica, tá? Eu estou fazendo lá a infecção de um parasita com uma célula, e eu quero estudar tudo que é importante para que essa
infecção possa acontecer. Estou estudando a infectômica, aí vocês podem ver. Tá? Então, o genoma humano, também já vimos isso. Ó, o sequenciamento hierárquico dá muito mais trabalho, né? Uma coisa que você tem que fazer lá, montar o quebra-cabeça na mão, tal, fazer, enquanto no Craig Venter, sequenciou tudo de tudo e o computador montou. Tá? Isso aqui eu quero parar. Tá? Sequenciamento, resultado do genoma humano. Olha como é interessante isso, gente. E a ciência permite que a humanidade evolua. Isso é que eu gosto na ciência, tá certo? O resultado do genoma humano mostrou o quê? Que nós, todos nós, seres humanos, somos 99,9% idênticos, tá certo? Então, o que nos diferencia uns dos outros é 0,1% do genoma, que corresponde, não está aqui, corresponde a 3 milhões de bases. Então, quando a gente olha esse perfil, tá certo? Aquele argumento de que tem gente que é melhor, tem gente que é superior por causa disso, por causa daquilo, por causa de fenótipos, tá certo? É uma coisa absurda, tá certo? E vamos dizer assim, eticamente condenável, tá certo? Que leva toda essa diferenciação, essa discriminação, a essas diferenças sociais, econômicas, tá certo? Que a gente tem que combater, para dizer bem a verdade, tá certo? Basta dizer que na pandemia, quem era bilionário ficou mais bilionário ainda, tá certo? E quem estava ali limitante desceu para a pobreza, quem estava na pobreza desceu para a miséria, tá certo? Então, eu acho que assim, vamos colocar em perspectiva isso, né? Se somos ali, ó, geneticamente idênticos a 99,9%, acho que buscar aí uma igualdade que reflita isso para mim, pelo menos, é uma missão, como professor aqui, né, de oferecer o conhecimento para todos nós aqui, junto com vocês, sempre. Né? Então, os benefícios aí já foram falados, várias coisas, né, como ler a sequência de bases, aí vai ser a nossa super aula de sequenciamento de DNA. Tá? Então, agora, pessoal, terminado aqui, eu não sei se estava todo mundo no começo da aula, eu acho que estava. Eu queria ouvir de vocês um pouco, se possível, se vocês não quiserem também, não precisa falar de boa, sobre o que a gente falou, sobre essa perspectiva de voltar para o ensino. Eu vou parar a gravação, desculpa. Aqui já vai ficar entre nós o papo.